estamos aqui, Conselho da Mulher de Botucatu, mais uma vez, a nossa reunião ordinária, no mês de novembro. E o primeiro assunto da nossa pauta é a apresentação da coletiva Semeando Mulheres, de promotoras legais populares. O Conselho da Mulher tem uma cadeira representada pelas promotoras legais populares. Então, ainda continuando nas nossas ações, da proposta de apresentar para o Conselho cada uma das cadeiras. Então, hoje, vamos apresentar aqui o movimento. Então, quero saudar as conselheiras que estão aqui, saudar também as nossas convidadas que vieram, e agradecer pela presença, e reforçar a importância de nós, mulheres, participarmos desse espaço de controle social, de participação mesmo popular, e convidar as pessoas que depois vão assistir aqui o vídeo a também acompanharem o Conselho, estarem junto das nossas ações e virem também saber como funciona e exercer o seu direito de cidadão também. Bom, então, para apresentar, estamos aqui eu, Lívia Maria, que estou nessa cadeira, e também hoje veio a Edna, que faz parte da nossa coletiva Semeando Mulheres, para que nós possamos falar como coordenadoras aqui da coletiva. Nós também temos a Paula, que não pôde vir hoje, e também vieram a Jess e a Stephanie, que são formandas do nosso curso de formação de 2025, também vieram para participar e falar sua experiência em relação ao movimento. Então, eu vou passar a palavra para eles, né? E vou passar os slides ali para a gente também acompanhar. Fico imensamente emocionada de estar aqui novamente nesse espaço, que é um espaço muito importante. Agradecer o convite, né, e principalmente dizer, né, e falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre por que somos e o que somos, né, para a sociedade. Então, a gente, em nome aí da coordenação e das meninas também que não puderam estar, agradecer imensamente aqui o convite de estar aqui nesse espaço. Vou colocar a apresentação dos slides aqui. Isso. Ela fica assim grande na tela. Bom, ali, né, a refletir, eu trouxe um pouco da história de como tudo começou no Brasil, né, essa iniciativa de movimento, de educação popular, né? Então isso aconteceu lá nos meados de 90, e aí iniciou de fato pela organização TES, que é uma organização do Rio Grande do Sul, né, que trouxe esse projeto, né, e começou lá em Porto Alegre, juntamente com a Melinha e a Dora, que também foi uma advogada, que estava junto nesse dia, e no dia da aula inaugural, e aí elas viram que realmente, de fato, estava certo no Brasil, que isso tinha, né, uma proporção um pouco maior e tal. E aí, em 94, a Melinha trouxe para o estado de São Paulo, especificamente na Associação da União de Mulheres, onde foi feita a primeira formação, também, a princípio, com lideranças já ali daquela associação, já formada, porque a Associação União de Mulheres já existia. Então, trouxe ali e começou, então, de fato, a educação popular no estado de São Paulo, né? Então, ali está dizendo, né, sobre a questão que a gente tem uma educação jurídica popular. Porque é exatamente isso, eu falo que é um compilado do direito, né? Porque a gente estuda 5 anos para se formar, né, uma advogada, digamos assim, e a educação popular, a gente compila isso em meses. E esse ano nós estamos com um diferencial, porque a gente está tentando fazer isso num espaço recorde de 5 meses. Somos nós, aqui em Botucatu, e tem um outro município que também estamos dentro dessa experiência para ver se realmente dá certo de compilar ainda mais o que já é compilado, mas sem perder a essência, para que a gente possa, então, fazer em menos tempo. Então, a gente está aí, vamos concluir a nossa formação de 2025 em 5 meses. Né? Então, a gente reduziu aí. Normalmente começa em março, vai até novembro. Então, a gente já começou quase em junho e
vamos terminar em novembro. Então, a gente deu uma enxugadinha aí. Mas é justamente o direito. A gente é um tripé, raça, classe e gênero. Né? Então, a gente tem isso como norte, é o que nos norteia. A gente precisa seguir esse formato. E ser, além de tudo, multiplicadores disso. Para dentro dos nossos espaços, somos lideranças diversas, cada uma de nós temos uma atuação diferente, e isso que é o grande diferencial, porque nós podemos falar de tudo, mas não sabemos tudo, e tendo nós nessa diversidade, que é o que nos une, que é o que deixa completa a nossa coletiva, né? Porque daí cada um de nós tem uma expertise, cada um de nós temos as nossas bandeiras, e a gente vai dentro dessas defesas e tentando e buscando a ajuda das outras mulheres que chegam até nós, ou que é dentro dos nossos espaços onde a gente circula. Vamos seguir. Então, Acabou falando um pouco disso, né? Das PLPs atuarem como uma ponte, né? Como uma liderança. Exatamente. Acabei que indo de lá para cá, porque... Mas é exatamente... Aí está dizendo exatamente aquilo que eu falei, né? E aí falando até mais, porque quando a gente se une, e aí quando a gente se une dentro de uma rede, no qual nós pertencemos, que é essa rede do Estado de São Paulo, e a partir de 2020, nós contribuímos com a formação da rede nacional de promotoras legais populares. Então, quer dizer, a gente ainda como um corpo ainda maior do que somente o Estado, a gente consegue buscar, tentar promover políticas públicas, teve o avanço e a conquista da questão da Maria da Penha e tantas outras coisas que, obviamente, não foram somente as promotoras legais populares, mas teve um grande apoio, porque hoje nós estamos em todos os espaços. Botucatu, não muito, mas outros lugares, nós temos promotoras legais populares em todos os espaços, inclusive na Câmara. Então, a gente tem parlamentar promotora legal popular, ou em mandata única, ou mandata coletiva. E coletiva de PLPs. Então, isso é muito bom, isso é importante, para que as nossas vozes, de fato, as nossas bandeiras sejam ecoadas e a gente consiga ter esses espaços. Então, aí também está falando um pouco sobre isso, dizer que a nossa formação ela é única e exclusiva para mulheres, e aí a gente, quando fala de mulheres, a gente está falando de mulheres brancas, negras, quilombolas, indígena, asiática, cis, trans, não binárias, porque a gente entende que é dentro dessa diversidade que nos une e que nos completa. Eu queria só até falar aqui nesse final do segundo parágrafo, né, que está dizendo que as PLPs surgiram como resposta concretas a falhas estruturais do Estado brasileiro e a carência de serviços jurídicos acessíveis para quem não pode pagar por advogados. Mas essa frase ela está aqui, mas assim, a promotora legal não substitui um advogado, mas ela está ali para justamente ajudar, apoiar essa mulher que está precisando de alguém que, por exemplo, sei lá, vá junto para fazer o boletim de ocorrência ou receber essa orientação e sentir essa segurança de poder ir e de saber aonde ir. Então, assim, a promotora legal popular não é uma pessoa com as mesmas funções de um advogado, mas ela está ali para facilitar, para falar uma linguagem acessível, porque às vezes não, sempre, né? A linguagem da advocacia é um pouco complexa. E aí as promotoras legais populares estão ali para dar essa ajuda legal, para a gente entender melhor o que está sendo falado e saber onde agir. Quando a Andréia veio aqui para falar sobre o CRM, sobre assistência social, a gente descobriu muitas coisas e ela, com essa linguagem, conseguiu passar para nós. E aí o papel da promotora é isso, é promover esse acesso à facilidade da linguagem. E apoiar em outras coisas que depois a gente vai ver mais na frente.
É importante mesmo esse ponto que a Lívia trouxe, porque muitas vezes a pessoa confunde. Então, quando fala promotora, você tem que dizer, se eu sou promotora, legal, popular. Você chega no local, você se apresenta como promotora, assim, né, a sensação de que você é promotora de justiça, alguma coisa. E a nossa formação, de fato, é essa, uma formação popular, ela não é jurídica. Nós podemos nos tornar jurídica, como é o passo que eu estou fazendo agora, mas não somos. A formação não é esse o viés. A gente não tem essa competência, digamos assim, jurídica. Aí ali a gente trouxe um pouco sobre por que somos promotoras legais populares, né? Além de mover algo pessoal dentro da gente, mas aí ali eu trago uma coisa mais coletiva, né? Que faz muito sentido. Primeiro, move a gente. Ir para a formação é muito isso. É muito mais sobre a pessoa individual. É sobre muito mais me mover. E quando me move, eu me junto a essa coletividade. Que daí forma todo esse montante. Então, ali, é o acesso à justiça para populações marginalizadas. Né? Muitas pessoas não têm recursos para pagar advogados ou enfrentar longos processos judiciais. As PLPs atuam para democratizar o acesso, é isso mesmo? É democratizar? Democratizar. O acesso aos direitos, explicando leis, orientando sobre processos e ajudando na regularização de situações administrativas e jurídicas. Poder popular feminino, a atuação é guiada por uma perspectiva de gênero, raça e classe, que é o que eu disse sobre o tripé, né, que nos sustenta, né, reconhecendo as especificidades de opressões vividas por mulheres, negras, indígenas, quilombolas, pessoas LGBTs, migrantes e trabalhadoras informais. As PLPs fortalecem a autonomia das mulheres, promovem a sororidade e criam redes de apoio. Esse ponto específico é o que mais me deixa assim, é o que mais me fortalece de fato. Porque nós, enquanto promotoras legais populares, nós praticamos a sororidade. Não é uma coisa que é só falado sobre sororidade. É quando a gente nos une, quando estamos todas juntas, ou seja presencialmente e não sempre presencialmente, dentro dessa rede. O WhatsApp é uma coisa bem fria, mas entre nós é muito quente, porque se acontece algo com alguma de nós, ou com alguma das nossas, nós estamos sempre ali para poder dar apoio, para apoiar, para incentivar. Eu falo que eu vivi isso. De 2020 até alguns anos atrás, passei por um processo muito difícil, inclusive em relação aos promotores legais populares, e foi essa rede que me sustentou. Foi essa rede que me impulsionou. Foi essa rede que me colocou no colo. De fato, eu me sentia no colo por essa rede. E essa rede falou, você não está só. E de fato foi o que fortaleceu, todas nós, e a gente conseguiu, eu digo até que sobreviver tudo que nós passamos e enfrentamos. E estamos aí ainda na luta, porque a gente ainda, né, passou tudo, a gente ainda tem muito para passar. Enfim, você quer concluir os outros, Lívia? Posso ler? Justiça de proximidade. Né? Em muitos contextos, a justiça formal é lenta e distante. As PLPs trabalham junto às comunidades e em territórios, promovendo ações coletivas, mediação, negociação com o poder público e denúncia de abusos de direitos humanos. Então, e a formação da rede estadual e da rede nacional de PLPs é que trouxe essa dimensão maior, porque assim, cada território tem a sua necessidade. Então, em alguns lugares, a atuação das PLPs é bastante linha de frente mesmo, de estar nas comunidades, de ir junto com as mulheres. Em alguns lugares, ela é dentro das universidades, tem muitos projetos de extensão, que são as PLPs, que elas estão junto com estudantes, fazendo mesmo projetos de pesquisa, estudando a sociedade, tudo, levando isso e escrevendo. Então, são objetos de estudo, né, no sentido das coletividades. A gente teve, na época de
em que teve todas as enchentes lá no Rio Grande do Sul, muitas coletivas de PLPs estiveram atuando mesmo, ajudando nas pessoas resgatadas, hoje estavam ficando em escolas, em igrejas, elas estavam atuando lá também, para ver se estava tudo certo, se estava tendo alguma violação, elas estiveram lá, e o poder público reconhece a presença das PLPs, né, autoriza a entrada em muitos lugares. Então, quando a gente teve contato com a Rede Nacional de PLPs, a gente pôde saber disso também, né? Que tem lugares onde a atuação ela é muito mais aparente, mas mesmo onde ela é importante, porque isso de estar aqui isso do poder popular feminino, que é o empoderamento, né, que a gente chama, isso muda a vida das mulheres também. Às vezes, muitas que estão no relacionamento abusivo, a partir de quando fazem formação, conseguem entender isso, conseguem ter coragem de sair, procurar outra situação. E mesmo as que não conseguem, mas elas receberam essa informação. Vai ter um momento que ou elas vão realmente pedir essa ajuda, ou elas mesmas também vão lembrar do que ouviram e vão sair. Então, acontece também isso de quando a justiça formal demora, elas também podem entender se existe algum outro caminho para ser tomado, então poder sair da situação. Então, a construção de políticas públicas, né? Além de atuar em casos individuais, as PLPs buscam incentivar e fiscalizar políticas públicas locais, em todos os âmbitos: saúde, educação, moradia, assistência social, violência contra a mulher, segurança alimentar e etc. também. Elas conectam denúncias à pressão social e institucional, ajudando a transformar o discurso em prática. E isso é um ponto que justifica a presença de uma cadeira de PLPs no Conselho da Mulher, porque é justamente isso, a construção de políticas públicas. Então, esse é um grupo de mulheres que está junto com as comunidades, com a mulher de todas as áreas dos estratos sociais, elas vão também poder conseguir propor políticas públicas. Né? E a gente, até essa participação nossa aqui no Conselho, também está fazendo parte da formação das nossas formandas, porque isso é a atuação social. Então, é um ponto muito importante das promotoras legais populares, que não é só o apoio à mulher individualmente, mas é também do coletivo, é de pensar como cidade, como região. Então, essa participação também está dentro por que nós somos PLPs. E depois a autonomia coletiva e prática de cidadania ativa também, uma continuação aí. A atuação se baseia na participação popular, na escuta às lideranças locais e no compartilhamento de saberes jurídicos, de forma simples e acessíveis. São agentes de transformação que fortalecem a participação cívica da comunidade. Então, nós somos um coletivo, nós somos um grupo, mas mesmo individualmente, nos lugares onde a gente atua, a nossa formação de PLPs também acaba indo, porque tudo que a gente já adquiriu, a gente pode levar nos outros espaços que a gente participa também. Então, a gente atua também como grupo, mas também em cada local que a gente está. E existimos por falta de acesso universal à justiça, né, dessa distância entre o direito formal e a vida real, as violências estruturalizadas, né, a doméstica, a pobreza extrema, discriminações por gênero, raça, etnia e orientação sexual, desafios na implementação de direitos, né, as políticas públicas que nem sempre chegam aos mais necessitados, seja por falhas de execução, burocracia ou falta de informação. Então, as PLPs agem para que os dispositivos legais deixem de ser promessas ativas. Então, o trabalho da PLP ele é bem mais prático do que burocrático. Então, tem a formação para saber de onde é que vai vir as nossas ações, né? De onde é que a gente está partindo dessas necessidades, dessa informação legal que já existe. Então, a gente sempre vai partir dali, mas o objetivo é que a formação seja uma formação prática e a gente ponha em prática também o que a gente está vendo, né? Tanto que aqui na nossa coletiva a gente priorizou isso, de não ter que ficar nada cadernos para vocês ficarem escrevendo. Não, a gente quer trocar informações. Então, todas as palestrantes que vieram trazendo a sua experiência de vida, falar como é na prática, o dia a dia mesmo, e a gente conversar. Né? A gente coloca, né, uma roda de conversa. Então, a
palestrante vem para dar aquela introdução e aquela base do tema, mas na verdade a aula é para cada uma fala um pouco do que já experimentou, do que já viu, do que está sentindo. Então, é isso, a PLP é prática. E nossos cronogramas e as nossas agendas, elas se caminham em conjunto. Então, obviamente, a gente traz algumas coisas para a realidade de cada município, que nós estamos falando de um Brasil como um todo, né, e estado de São Paulo também, mas, na maioria das vezes, é tudo praticamente as ações e o cronograma é tudo igual. Né, justamente para isso. E nós precisamos utilizar uma linguagem única. Não dá para que uma PLP fale uma coisa e outra fala outra. Dentro do estado de São Paulo, precisamos falar em uma única voz, e dentro de outros municípios elas fazem esse mesmo alinhamento. E a nível nacional, aí a gente tem que alinhar ainda mais. Então, por isso que a gente tem essa coisa aí de ter essa rede, de ter esse apoio, de ter esse entendimento, que a gente vai ajustando as coisas, né? Para que a engrenagem vá, né, que nós estamos falando muito mulher junto, né? Então, é muita ideia, é muita coisa que vai ali, todo mundo tem uma participação bem ativa dentro dos seus territórios. E ali, trazendo um pouco sobre nós, né, sobre a nossa coletiva, né, que nasce em 2020, justamente nessa dificuldade que eu trouxe anteriormente, que a gente teve de condução, de como que seria o projeto e tudo mais. Então, em 2020, algumas dessas lideranças me dão essa autonomia para que eu carregue esse projeto, né? E aí nasce, então, a coletiva Semeando Mulheres. Depois vem Lívia, vem Paula, e vem outras que vieram, que ficaram, que outras que foram, que agregou junto a Semeando Mulheres. Então, é uma coletiva de mulheres em uma expressão concreta da prática de promotoras legais populares, né, com foco no empoderamento, na construção de redes de apoio e na transformação de realidades por meio de ações coletivas. E aí ele fala um pouco sobre as metodologias, né, que a gente, das nossas ações, sobre essas conexões que nós temos, e aí é basicamente isso, como somos lideranças diversas, cada uma de nós trazemos as nossas experiências, e aí uma sempre ajudando a outra, e aí a gente fala que é isso, a gente fala de tudo, mas não sabemos de tudo. Então, se a pauta e a necessidade do território de uma companheira, a gente precisa, ao mínimo, estar lá dizendo, você não está só, estamos juntos, por mais que eu não tenha expertise. E isso a gente tem essa troca. Então, eu falo que a gente consegue caminhar porque a gente tem essa afinidade, né, entre nós. Pode seguir. Uma conexão com a comunidade, o trabalho enraizado em territórios específicos, né, como eu falei, com os encontros, rodas de conversas e oficinas. E a gente, quando escolheu o local da nossa formação, a gente quis poder estar num lugar onde pudesse abranger mais mulheres que talvez não conseguiriam chegar até o centro da cidade. A gente colocou na nossa inscrição uma opção para que cada um falasse qual seria o melhor dia para que a gente abrangesse mais mulheres possível. Então, a gente colocou isso também como um dos pontos que a gente queria colocar. A formação e capacitação, que é o investimento na formação contínua de mulheres, para que possam compreender, interpretar e aplicar as leis de forma acessível, fortalecendo a autonomia jurídica. A interseccionalidade, que é o reconhecimento de que as experiências de violência e vulnerabilidade variam conforme a raça, a classe, a idade, identidade de gênero e outros marcadores sociais. E tudo isso está reunido, né? Tudo isso faz parte. Então, nós precisamos ter essa ciência e a compreensão. E a semeadura de mudanças estruturais. Além de atender casos individuais, a coletiva busca influenciar políticas públicas locais e criar os mecanismos de fiscalização participativa para assegurar que direitos sejam efetivamente garantidos. Então, tudo isso passa pela formação. Então, para as alunas que estão vendo isso pela primeira vez, né, ou repassando, porque cada uma já teve uma experiência de vida, então pode já ter passado por algumas coisas que a gente foi falando.
Então, tem esse espaço para essa troca de experiência. E também, a partir disso, a gente gerar outras coisas, né? Então, gerar as políticas públicas, participar dos nossos territórios. Então, isso são objetivos nossos também. Não guardar o conhecimento para si, semear e disseminar o conhecimento. Até porque a nossa formação, essas meninas só estão iniciando elas. Nós estamos em constante formação. Então, essa rede, ser promotora legal popular, todos os anos a gente passa por formação. Esse ano a gente teve a oportunidade, a rede nacional proporcionou, mas a rede estadual, uma vez por mês, a gente está passando por uma formação em cada sábado, cada mês é um tema, cada mês é uma pessoa que vai lá. Então, a gente precisa estar dentro dessa constância de formação. Então, eu me formei em 2018, por exemplo, né? E desde então eu parei de participar de formação, porque é exatamente sobre isso. Em março, foi março nós estamos no Brasil? Em março nós fomos para o primeiro encontro da rede nacional e lá a gente também passou por um momento de formação, que é justamente isso, para que a gente se alinhe, fale a mesma língua e caminhe na mesma direção, né? Então, a gente está dentro desse processo constantemente. Então, ela só começou no etapa. Ainda tem muitas outras para poder elas alcançar. E aí, tudo isso que a gente falou, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham, as loucas lá, falando coisas. Ali eu trago a Carta de Princípios, essa é especificamente da rede nacional, mas que ela se encontra com a Carta do Rio Grande do Sul, que é a Carta de Princípio inicial, e com o Estado de São Paulo. Porque são os dois territórios que mais têm promotoras legais populares, né? Os outros estados têm também, mas são muito poucos. Mas todos vão, a carta norteadora é Rio Grande do Sul e Estado de São Paulo. Então, foi criada a carta, então, da rede nacional, com essas duas bases. E tudo isso que a gente trouxe, porque faz parte dessa carta, a gente precisa ser dessa carta. Muitas vezes as pessoas falam assim, as promotoras legais populares têm partido. Nós não temos partido, mas sim, dentro da carta, está muito bem explicado que somos progressistas, né, para defender tudo que está ali. Precisamos ser progressistas. Então, não é coisa da nossa cabeça, é coisa que realmente está ali. Né? E eu fiz questão de trazer, que é justamente porque a gente entende, porque senão, se a gente fala, acho que a gente está inventando a roda por aqui. E não é uma coisa que a gente já tem que respeitar e já está ali. E se a gente não respeita, a gente não faz parte dessa rede. Infelizmente, é assim que funciona com a formação e com todo esse grande, né, movimento. A gente precisa ter isso como base. Até porque, assim, para ser considerado um movimento, precisa seguir uma diretriz. Né? Senão, daí não seria um movimento mesmo, seria cada uma fazendo o que acha que está certo, o que dá na telha. Mas nós seguimos como movimento. Para que também, se em um lugar você escutar, olha, eu sou PLP, você sabe o que essa mulher está querendo dizer, você sabe o que essa mulher está defendendo. Então, por isso, seguir uma carta de princípios e por isso que pode ser chamado de movimento. É claro que, assim, reunir um conjunto de temas jurídicos e passar isso para frente, realmente não é só as PLPs que podem fazer isso, não. Mas ser um grupo de mulheres que tem como tripé raça, classe e gênero, e que quer levar conhecimento jurídico para outras mulheres, isso é o movimento das PLPs. Então, esse conjunto de coisas forma o nosso movimento. Então, a gente precisa estar alinhado com a Carta de Princípios para dizer que faz parte desse movimento. Então, por isso, ter conhecimento disso, passar isso na formação também é uma coisa principal para que todos que participem tenham essa ciência e saibam, realmente, sim, eu quero fazer parte desse movimento, ou não, eu não quero fazer parte desse movimento. Porque todas somos livres para decidir, né? Esse movimento não está aqui para dizer, você tem que ser assim, porque só isso aqui. Não, a gente está aqui para passar esse conhecimento.
E quem quiser estar dentro do movimento também atuar, fazer parte, fazer a formação e depois também poder dar essa formação, poder atuar nos lugares, então pode vir com a gente, estando de acordo com a carta de princípios. Foi importante mesmo até isso. A formação é aberta para todos, todo mundo pode fazer. Porém, exatamente sobre isso. Ser promotora legal popular tem que estar dentro desse movimento, né? Para poder dizer sobre ser promotora legal popular. Não fica um curso qualquer que a gente faz e está tudo certo. Mas para estar e para dizer, nós estamos aqui porque fazemos parte desse movimento. Estamos dentro dessa grande rede. Né? Então, a gente pode dizer que somos promotoras legais populares. Então, a carta de princípios é bem interessante. Assim, que não vai dar para ler. Não dá. Porque eu peguei fotos lá na hora, eu pedi lá no grupo, mas eu me perdi nos nossos e-mails, não achei a carta original, assim, teria impresso. Mas trouxe pelo menos para ter uma base que essa carta existe. Ela está nas redes sociais, você entra lá no Instagram da rede, está lá a carta de princípio posta, que é para que todo mundo entenda, sabe, quem somos e por que somos, que a carta de princípio nos fala, nos conta. Ela muito mais falou sobre nós do que nós falamos sobre o movimento. E até tanto que esse movimento está tão formalizado, né, que já tem o site com todas essas informações, os eventos que têm acontecido, falando, né, de todos os grupos que fazem parte também. E também existe o conselho, né, aqui nós somos o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, né, o nome do nosso. O Estado de São Paulo, que tem o Conselho Estadual da Comissão Feminina, e temos também o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E o movimento das PLPs, ele é tão reconhecido que tem uma vaga também no Conselho Nacional. Né? Nós temos tanto que é uma mulher aqui de Ribeirão Preto, que representa as PLPs no Conselho Nacional. Porque no Conselho só podem estar grupos, outros movimentos que, de fato, atuam junto das mulheres. Então, o movimento já está reconhecido nacionalmente também. Democraticamente foi feita a nomeação, porque foi levantado os nomes, e dentro desse grande grupo, né, que loucura que é de conversa, nós decidimos e optamos por que essa mulher nos representasse a nível nacional. Então, tudo é de forma horizontal, a gente tem esse debate, às vezes sai algumas farpas, porque é necessário sair, mas no final a gente se entende. No final está tudo certo e vai caminhar todo mundo para o mesmo lado. Ali eu deixei um pouco também, porque nós temos as nossas redes, tem o nosso e-mail, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Sigam, né? Nos sigam por lá. Mas para não acabar ainda, eu acho muito importante que a Jess e a Stephanie falem um pouco do que está sendo para elas, para vocês terem uma noção, que está movendo nelas estar nessa formação. Então, Jess, a palavra está consignada. Então, eu conheço a formação de promotoras legais populares através de um tema que teve, que foi da Natie, que é uma pessoa não binária, e daí aquele tema me chamou a atenção. Mas eu nem sabia o que era formação de PLG, o que era feminino, o que era aquilo. Mas logo no primeiro dia que eu vi a tenda, eu falei, não sabia que existia um movimento que existia qualquer coisa. E daí eu conheço a formação de promotoras legais populares, já chego sendo uma agente, uma liderança, né? Então, o que eu aprendo... Com licença. Toda, você chega a nós. Ai, que coisa. Eu quase meia, nem mais do que não. Vou ter que... Sente aqui, ó. Sente aqui, ó. Está sendo gravado para tu ver. Sente aqui. Quando você fica aqui, ó, perto da... Você sai na filmagem. Você quer ficar perto de ela? Filmar, então? Desse artista, então? E daí, quando eu chego no movimento, realmente para moldar uma ideia, PNC, leite, você sabe que a gente quer o leite. Mas vai que ela tem comunidade, como que ela pode se aplicar, como posso aplicar? As pessoas que estão vivendo assim, não tem sido muito legal, né? Eu vou para Brasília, representando também quando eu chego de cultura. Me encontro hoje, ter aqui um monte de gente, de promotoras legais populares. Conheci a Marinha lá em São Paulo, na sede da Mulheres, que foi muito
Elma, a diretora de Ribeirão, que foi presente no dia. E tem sido muito bom. Tem sido bastante. E essa vinda da Jess pra gente foi muito rico. Eu já falei isso para ela e nós, né, eu vou falar em nome da coordenação, porque a Jess é a diversidade dessa coletiva. A gente falava sobre diversidade, mas nós não tínhamos a diversidade. E hoje nós temos a diversidade, representada pela Jess. E é isso, uma liderança fortíssima, que faz uma defesa linda, né, da sua vivência. Eu não digo que é a bandeira que ela defende, mas sim a própria existência dela. E o quanto isso é importante, o quanto isso ela agrega muito. Então, muitas vezes acha que é um movimento que está agregando nela, mas não é ela que está agregando tudo. Stephanie? Não, não posso falar para você. Não, nós estamos aqui, ó, entre mulheres, está tudo de boa. Vou te falar do seu jeitinho, da forma que você achar que você tem que falar, naturalmente. Se você estivesse em casa, faz como você está na casa lá, a gente está lá. A sua experiência. Só a sua experiência. Só o que você está sentindo, assim, que está movendo, né, depois de tanta luta, tanta batalha lá, você vendo a sua mãe como maluca. E aí, agora você vem para o movimento. Como é que foi isso? Você está dentro do movimento agora, formando. Não? A Stephanie também é uma diversidade dentro dessa coletiva. A Stephanie é uma menina mulher, né? Tem 25 anos, tem atraso no desenvolvimento cognitivo, que é minha filha, é minha primogênita, que já tentou, inclusive, fazer outras formações, mas não deu certo. Mas agora ela está aí, está fazendo. Então, é isso. É essa diversidade que a nossa comitiva, esse movimento procura. Porque, reforçando novamente, né, e sendo um pouco repetitiva, podemos falar de tudo, mas não sabemos de tudo. Então, a Stephanie traz um pouco da vivência dela dentro dessa, da pessoa com deficiência, a Jess traz a vivência dela dentro dessa do mundo trans, né? Então, cada uma de nós, a Lívia como uma mulher preta, né? Eu como uma mulher não branca, mas não me colocando no local dela, porque ela é uma mulher retinta, eu ainda tenho o privilégio de circular entre a sociedade, entre brancos, pretos, pardos, que não vou sofrer o mesmo preconceito que ela, né? Então, a gente também reconhecer o nosso local de fala, isso é importante para nós, né? Então, eu falo que nós somos umas irmãs que não nascemos no mesmo ventre. Eu, Lívia e Paula, é um negócio assim que acho que a gente já foi ligada em outras vezes. É muito interessante o quanto a gente se liga em pensamentos, muitas vezes. E como uma sente a outra, sabe? Isso é muito lindo. E é por isso que eu falo, esse movimento é um movimento do coração, assim. Porque é isso, traz isso pra gente. Na hora que você está ali, você pensa que não, daqui a pouco é um oi mana, um oi amora, um oi não sei o quê, tá tudo bem por aí, parece que sempre é a nossa energia pra gente. Esse é o último. Esse é o último. Bom, então a gente trouxe aqui a nossa vivência sobre a mesa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Se tiver alguma coisa. 10 minutos. Para depois onde vocês estão localizados? Ah, sim. Você falou que chegou a fazer, né, um movimento de ao local, né, para essa nascente. Onde vocês estão? A gente está fazendo a nossa formação esse ano no distrito de Rubião Júnior. Lá no Instituto Semeando do Futuro, que a Edna também é a presidente, não, agora não, mas que é a fundadora, né? E que já acontece lá no distrito de Rubião Júnior, há um tempo, o Instituto Semeando, e daí acolheu também o local da formação. Então, assim, por ser um distrito, a maioria das mulheres acaba ficando ali pelo distrito mesmo, né? Então, não se locomovendo tanto. Então, a gente queria poder que fosse acessível para todas, né? A gente
A Beth, que mora lá também no distrito, ela não pode vir hoje, mas o objetivo era esse, de trazer as mulheres que estão ali no distrito para fazer a formação. Mas o nosso intuito, a gente pode ter esse espaço como o nosso QG. Porém, o nosso intuito é exatamente fazer essa formação itinerante. Fazer essa formação circular dentro dos espaços e dentro das comunidades vulneráveis. Então, ela não é exclusiva de lá. Lá pode ser o nosso espaço onde a gente está montando a nossa biblioteca, onde a gente está fazendo, né, onde a gente pode ir lá fazer as nossas confraternizações, mas o projeto em si, ele vai circular. Então, ele vai finalizar lá agora no final de novembro, mas para o ano que vem nós vamos estudar um novo local para que a gente possa estar levando essa formação para atingir. É isso. O movimento precisa e deve estar dentro dos territórios e não pegar os territórios e trazer para dentro do movimento. Essa questão do itinerante é muito boa, porque você chega na zona rural, chega na zona onde o pessoal não consegue ter acessibilidade. Exatamente. Né? É isso. Tudo, gente. Então, por isso que a gente está tentando crescer aí, para poder a gente conseguir ter esses braços, meio um povo, né? Para que cada uma de nós possamos, de fato, aí isso de fato é multiplicar, né? E fazer que a coisa fique grande. É isso. Então, a gente pode finalizar, você tá com alguém que fala mais alguma coisa? Bom, eu quero só agradecer mesmo, porque também estar participando do Movimento Estudantil para mim me fortaleceu muito. Eu sempre gostei de estudar, de ir atrás, de ler e tudo. E então eu entrei no movimento querendo estudar. Mas no fim eu aprendi muito mais sobre isso do movimento, de ação, fazendo parte das PLPs. Então, também foi um grande crescimento. Estar junto com a Edna, com a Paula, que elas trazem a experiência de vida delas, para mim, é muito enriquecedor mesmo. Com elas, e agora o nosso grupo está aumentando. Eu tenho que ficar bem feliz, né? Porque quanto mais gente, funciona melhor. A gente pode chegar em mais lugares. Então, a gente chega nesse mesmo. Então, é uma coisa muito boa. Então, para finalizar, a gente pode dar uma salva de palmas, né? Obrigada por estar aqui, Edna, por ter vindo, por aceitar também, porque eu joguei aceitei. Falei, vamos apresentar. E a Edna topou também. E agradecer a Jess e a Stephanie, que também toparam vir estar aqui com a gente. E aí, agora, a gente passa para a segunda parte da nossa reunião, que é falar da pauta. Infelizmente, a gente não vai estar com quórum para votar, né? Mas a gente já pode ir falando sobre isso e depois passar também o que nós decidimos aqui, né? E nós precisamos depois fazer um segundo momento para a decisão. Mas colocando aqui... Cadê a nossa pauta? Sim. Deixa eu colocar também aqui na tela. Então, aqui a gente já teve então, a participação da coletiva. Aí o ponto da pauta é falar da Semana da Consciência Negra, então, que está começando no dia 20 de novembro. Aqui na cidade de Botucatu, a gente vai começar algumas ações, que daí, no caso, estão sendo promovidas pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho de Igualdade Racial. Então, no dia 20, vai acontecer no Teatro Municipal, vai ter uma apresentação de dança do grupo África Tauna, vai ter também o sarau, que daí o sarau está sendo o Conselho da Mulher que está chamando e convidando as mulheres para participar desse sarau, e depois vai ter também uma apresentação da poetisa Jennifer, e vai ter uma batalha de slam no final, para finalizar. Então, a gente quer convidar as pessoas a participarem desse dia 20 lá no Teatro Municipal, vai começar às 19 horas.
falar que então a gente está ainda recebendo as inscrições até amanhã, que é dia 18. Então, o nosso link de inscrição está no Instagram. Eu tentei hoje falar lá na Secretaria de Governo para saber sobre os troféus e os certificados, mas a Camila não me atendeu. Não sei se eu tentei ligar no celular dela mesmo, pessoal, ela atendeu. Amanhã cedo eu vou ligar direto para o gabinete para perguntar. Porque daí a gente pediu, então, que viesse um troféu e um certificado para cada mulher que participe do sarau. Porque nós, como Conselho da Mulher, a gente precisa incentivar que as mulheres participem. Então, a nossa proposta do sarau foi essa, de trazer mulheres para apresentarem as suas habilidades artísticas, suas produções, seus textos. Então, ter esse momento do sarau. E daí o grupo Afro já é um grupo da cidade conhecido, então também vai se apresentar. E o pessoal do Islã também é um grupo que parece que é o pessoal da Negro mesmo, do grupo deles que vai fazer essa apresentação. Então, a principal coisa do conselho, além de ajudar na divulgação da inscrição, é também estar lá no dia prestigiando essas atividades e pensando sobre o tema da consciência negra. Nós somos aí a mais de 50% da população, a população brasileira ela é formada, pela sua maioria, por pessoas negras que vieram, sim, da África e mantém todo esse legado, e a gente deve o reconhecimento e o respeito em relação à raça negra também. Então, a gente precisa participar. E aí, fora o dia 20, vai ter também no dia 22, que é sábado, uma palestras, você vai na Pinacoteca, e no período da tarde vai ser aqui no Parque Linear, vai ter um festival. Então, daí vai ter várias atividades, vai ter muita coisa, então a gente convida também a participar. O Conselho de Igualdade Racial também está nessas atividades. Aí o outro tema que seria as ações para os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nossa coletiva também tinha algumas propostas de atividades para fazer, e aí a gente ainda não fez a divulgação, mas aí convidamos o conselho para participar também, estar com a gente, daí a gente depois vai divulgar o cronograma. Porque o que são os 21 dias de ativismo? É uma campanha que ela até, na verdade, mundialmente, são 16 dias. Mas aí aqui o Brasil, a América Latina, colocou 21, porque daí começa no dia da consciência negra. Então, dia 20 já é o primeiro dia. E aí a proposta é que em cada dia aconteçam ações, né, cada grupo fazer alguma coisa, para pensar em como a gente acabar com a violência contra a mulher. Então, acho que a gente também podia pensar como conselho, o que nós podemos fazer, ou só uma postagem, ou talvez uma live, e ir nas atividades que vão acontecer. Porque daí, dentro desse tema, foi chamado na semana passada, a Procuradoria da Mulher na Câmara convidou representantes de movimentos femininos para apresentar a Procuradoria e falar qual é o planejamento do ano que vem. Então, daí, eles mandaram para nós esse documento aqui, que é o convite. E eles vão colocar? O Cris, mas a Cristina foi representando a gente, foi também a Cida. A Cida também foi, a Cida também estava lá. Então vocês podem falar de onde Eu vou nós vamos falar um pouquinho. Ela apresentou, minha amiga, mais ou menos um projeto. Falou que parece que veio de São Paulo, essa proposta de procuradoria, de todas as câmaras. Então, começou lá em São Paulo, esse movimento. E aí, que trouxe para a câmera dela e que tem que, não só por um período, né? Isso que ela deixou bem claro, não é um período. E também não é, não tem como passar para os homens também, porque é uma procuradoria voltada para a mulher. Mesmo quando não tiver vereadoras mulheres, que no caso dela, nessa legislatura é só ela, então ficou para ela, sempre vai ter uma funcionária da Câmara que vai assumir. E necessariamente é uma procuradoria da mulher, onde o objetivo é encontrar as demandas de mulheres, né? Então, a PDM estava lá, a doutora Paula, né? Estava lá, estava o pessoal da Renascer, aí estavam as meninas da patrulha, né? Todos da patrulha, aí estava a Secretaria da Saúde, elas da assistência, nós do conselho,
E aí, dentro dessa panorâmica aí da rede, a gente quer formar um protocolo único, nós todos. E aí, para formarmos um protocolo, a Cíntia da comunicação, né, começou a falar que a gente tem que montar um calendário, que é o que a gente sempre está falando, né? Um calendário onde a gente tem que trabalhar com o tema da temática mulher, não só em meses específicos, como março, agosto, agora em novembro, os últimos dias, né? Que a gente fica batendo nessas temas. Mas que seja um trabalho mais anual, né? Pensando mais no todo. Então, ela começou a incitar a gente, né, para fazer políticas. Então, parece, pelo que a gente entendeu lá, a Érica vai iniciar com a abertura do programa, né, fazendo a participação dela, falando como Câmara. Depois, nós vamos passar para a doutora da DDM, e assim vai sucessivamente. Aí vai para as secretarias, que a gente escolheu, né, agora de saúde, depois ela, secretarias, da assistência, da segurança, do pessoal do guarda municipal da GM, e aí passamos por todos, nós, para cada um devagarzinho desenvolver projetos, tudo vinculado à comunicação. Porque ela falou que se nós estivermos juntos, nós somos mais fortes, vamos dizer assim, né? E para divulgar. E aí ela falou sobre isso, falou sobre o lançamento que vai ser agora, né, dia 21, 26, ela vai no FISO, na internet, o lançamento. E aí ela colocou um zap, que é o número que está aí. Que é nesse zap que são vinculadas as denúncias, vão ser vinculadas a esse zap. E aí dentro desse zap, como a gente vai criar um protocolo, a gente vai falar a mesma língua, né? Então, nós vamos formar um protocolo. Primeiro, vai ser direcionado para a DDM, será? Ou primeiro, para casa. Então, da casa a gente vai para a DDM, da DDM a gente vai para as outras, né, outras da rede. Então, a gente está falando dessas tratativas de formar um protocolo. Aí a Andréia, brilhantemente, nos trouxe que tinha um protocolo que eles fizeram no começo desse ano, 2025. Um mapa aí de protocolo. Então, que a gente atualize esse protocolo, né, se a gente achar necessário, ou senão a gente aplica esse protocolo que já está inserido em nós, né, fortalecendo esse protocolo, para que nós todas falemos a mesma língua. Que nem as meninas da saúde, né, elas estavam falando, o pessoal fala, tem que ir primeiro da saúde. Não, tem que ir primeiro da DDM. Não, tem que ir primeiro do CRE. Então, ela falou, se nós montarmos um protocolo, aonde aparecer essa mulher, a gente vai colher primeiramente. Vamos colher, independente se ela está tendo lá, senta aqui que a gente vai te acolher. Depois que ela contar, essa história, a gente não vai falar para ela ficar botando. Aí a gente passa direto para a rede e fala, ó, aqui está o tal lugar. E aí, dispara certinho. Porque senão fica vitimizando. Olha para mim. Sim, Já é o que acontece. Eu chego no médico, falo com o médico, falo com o enfermeiro, falo com não sei quem. Aí vai para assistência, chega na delegacia e maltratada. Ou isso também, vocês estão falando. que a gente falou, Então, a gente escutou, né? Então, ter esse protocolo mesmo de o acolhimento, né? Independente se ela vai ter uma ação ou não, mas acolher isso com essa. E depois que eu acolho, a gente vai com ele. E aí a gente tem que escutar ela, o que você quer. Então a gente escutou, que nem as meninas da saúde, né? Fala que o que mais quer é na saúde, mas não é saúde, pelo que a gente entendeu, né? Tudo chega por saúde. Então chegou no posto de saúde, aí fala, o que você quer? Aí às vezes ela não quer nada. Tem a menina secretária falou, às vezes ela não quer nada, ela só quer pensar, extravasar, contar para fora, expor isso. E aí as meninas falam, olha, então você volta aqui, o que a gente pode fazer para te ajudar? Você quer tomar alguma atitude? Às vezes ela não quer tomar atitude, né? Ficou bem claro isso. Não, ela não quer naquele momento. Às vezes ela está com o parceiro ali. O agressor está sempre do lado de Fica do lado de fora. Então, naquele momento, às vezes ela não quer tomar providências, mas as meninas deixaram claro para ela que é assim, quando você estiver preparada e quando você quiser, no seu momento, a gente vai tomar a atitude que você quiser, né? Não os de fora, pelo contrário. Né? Porque aquela confiabilidade da saúde não pode ser quebrada de jeito nenhum, vamos falar. De forma alguma. Então, elas preferem escutar, fazer o acolhimento e depois ela volta num segundo momento falando, não, pensa, vai para casa, depois você fala para nós o que você quer. Né? Dependendo disso, a gente aciona ele.
Eu acho que o mais importante é isso, é ter no protocolo, todos os locais de atendimento vão saber o que fazer. Porque senão fica, ou às vezes atendimento pela metade, ou fica mandando ir para cada um toda hora no lugar, realmente. Às vezes sentou e falou que estou sofrendo violência. Ah, não é aqui, né? Já levanta, né? Então a pessoa mal escutou, então é importante esse acolhimento. Deixa eu falar, né? A gente está aqui para escutar. Eu não entendi uma coisa, mas é uma procuradoria aqui no município? Já tá por lei, já tá E eles vão atualizar o protocolo para a atuação. a gente vai, existe um protocolo, mas a gente vai adequar ele, né, com essas políticas. Vamos ver se encaixa, a gente vai ter que sentar e conversar. Né? Para que serve essa procuradoria? Porque além da divulgação, para receber essas denúncias e direcionar realmente. Então, aquelas mulheres que estão na Câmara Municipal, atender também, acolher e direcionar para a rede. Eu acho que, na verdade, é mais uma somada. Vai ter mais uma coisa. É para somar, na verdade, porque a gente já está no contexto. Nós já estamos no contexto. Então, na verdade, é mais um serviço que será oferecido na Câmara, onde as meninas de lá vão ouvir e lá vão fazer o protocolo junto com a gente da rede. Dependendo do que ela quer, vai fomentar. Mais uma forma de divulgação, mais uma forma de acolhimento. Eu tenho medo de que depois vir a comunidade de novo, né? É mais um serviço, mas vai atender as demandas nossas, de mulheres trans, mais isso. Porque eu estava lendo agora, tem um decreto de 2020 que fala sobre mulher de Botucatu, que eles atendem, eu sempre bato nessa tecla, que é caso de violência doméstica, familiar e contra a dignidade sexual. Então, se acontecer mais algum caso de transfobia, violência de gênero voltada à transfobia, ele não vai atender. Daí cai na causa de você é ele, você fez, isso e aquilo. Esse serviço vai ser nesse mesmo sentido? Não, eu acredito que. Eu acho que é de todas. Acho que seja um canal de divulgação. Quando a gente divulga, a gente amplia, realmente, vai divulgar o quê? EDM, se precisar conselho da mulher, né? Então é algo para se divulgar. E aí, algo, por exemplo, assim, se você precisar, eu não sei se tem violência. Eu sou uma mulher trans, tá? Ela vai procurar de que forma que ela pode te ajudar. Até então, ela vai ser assim. Isso. Vai ser assim. Esse é o objetivo, pelo menos. Esse é o objetivo que a gente vai ligar lá também. Escuta. Sempre escuta. Porque precisa ser colocado, acredito que já tenha sido colocado esse ponto, mas precisa ser especificado. Eu também acho que sim. Não só falar, nós atendemos mulheres trans, mas se eles também não tiverem conhecimento de como tratar, de quais são os lugares mesmo, de indicar os locais certos, também não adianta. Porque o que indica pra gente é a delegacia comum. Então, a delegacia comum como se faz na nossa comunidade. E daí o meu medo não é nem questionar o serviço, algo do tipo, mas e a gente? Sempre me oferece e a gente. Porque tá na a gente atende, mas na hora não dá para quem vai acreditar, tem coisa Mas tem um WhatsApp, né? Qualquer coisa você passa o WhatsApp ao GS. E também, pelo jeito, assim, ainda não está consolidado esse protocolo. Então, na verdade, isso é uma demanda que precisa ser colocada. Mas aí como ela vai divulgar agora, né? Na campanha, né? Vai sair agora essa discussão. Tem um nome também que ela vai lançar. E pelo que eu entendi, falou muito de educação permanente. E para fazer isso também. Então, assim, não é nada que vai ser feito, decretado e pronto, morreu. A cada 3 meses foi exposto. Vamos sentar, vamos estudar, vamos capacitar. Vai ter, parece que, reuniões constantes. A gente vai ter reuniões constantes. Então, a gente vai ser chamado. Vai ter reuniões constantes, vai ter essas capacitações. A primeira capacitação a gente já, de cara, falamos com o pessoal de saúde, e aí eles vão ser, e aí a Valéria assumiu isso, né, falou para nós, que realmente a
a Secretaria de Saúde é uma das primeiras a sofrer esse reflexo de capacitação, né, que eles são necessários. Aí colocaram, né, dentro da temática, falou, nota de cor, né, a cor, as pesquisas para formar, né, as pesquisas, enfim, para ter estatísticas, né. Acho que identidade de gênero Também, exatamente. Então, a Maria falou isso, né? Nos fechamentos, esses dois, a de gênero, de identidade e a de raça, humor, enfim, para a gente ter essa, para ficar bem claro mesmo, como que está o município, para mapear mesmo, onde essa mulher está e qual região está. Precisa coletar A informação real, né? Mas a procuradoria, ela vai ser, a funcionalidade dela é específica só em casos de violência. Parece que sim, né? Uma coisa assim, voltando a isso. Até então, por isso que chama procuradoria. aqui ela, Essa no pegada. documento, ela colocou aqui. A finalidade da Procuradoria é promover, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à defesa dos direitos das mulheres, bem como atuar na prevenção e no enfrentamento de todas as formas de violência e discriminação. Então, atua também. Então, ela vai atuar em conjunto com as mesmas diretrizes do Conselho, né? O Conselho. Ela tem realmente, porque o Conselho nosso também é a Exatamente defesa dos isso. direitos das mulheres e do enfrentamento. Fiscalizador e tal, deliberador. Mas aí, assim, realmente na prática, ela está falando aqui, ó. Mas ela não é consultiva que nem nós, né? Que nem Não. nós, conselhos somos consultivos, nós temos representatividade dela, não tem. Ela vai ter só uma rede, não vai ter representatividade. Ó, e aí que está falando, ó. É diferente. Promover ações como campanhas educativas, capacitações e informações, encaminhamentos e fluxos de atendimentos integrados e compartilhamento de dados e informações. Então, assim, realmente, a gente vai precisar cobrar mesmo da Procuradoria aqui a realização dessas campanhas, dessas capacitações, para todos os órgãos, né, da cidade. E é isso, com esse telefone eles também vão poder receber. Então, é que eu só fui em uma reunião, mas ela chegou a falar que ela já recebeu pedido de orientação, por exemplo, da questão da saúde da mulher. Então, eu não sei se esse canal é realmente, eu acho que isso vai. Acho que é tudo muito. Acho que é tudo muito novo. Então, assim, acho que está se empoderando agora do assunto, está formando, né? Depois vai realmente entrar em ação efetivamente, ainda não é Mas agora. o que ficou claro que é violência. Isso ficou claro, né? É temática pública. Mas eu acho que uma procuradoria ela precisa ser um pouco mais ampla do que especificamente um único eixo, né? Ela precisa existir, esse protocolo, acho que coisas precisam ser feitas para haver essa unidade, porém uma procuradoria ela precisa de um acolhimento de forma geral. Você quer se Não dá para ser somente, sabe? Então, assim, quem está dentro dessa construção precisa estar levando essa visão também, essa visão mais ampla do que é uma procuradoria. Não é, né? Então, assim, um órgão específico X para tal coisa. É que a Procuradoria em si, de verdade, as competências são na Procuradoria e na Procuradoria do Estado, que são nossos viés de todas as temáticas. Ela não pode assumir as temáticas, eu acho que dos outros entes, porque ela também, e aí ela seria incompetente, ela não tem essa competência. Então, como atualmente é um protocolo novo, e ela está trazendo, esse protocolo ela está apresentando para nós, na verdade veio de São Paulo, não é ela que veio na cabeça dela, que eu vou fazer o protocolo, não, veio de São Paulo. Parece-me que ela até falou que tinha alguma coisa a ver com a nossa conferência, né? Que tinha a ver com a nossa conferência, Foi nós pedimos na nossa conferência, nós pedimos uma Até porque já tinha a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher. Como não foi acolhido a Secretaria da Mulher, eles subentenderam a Procuradoria da Mulher. Mas não foi De início. Não, porque a Procuradoria já tinha sido mais instituída, quer dizer, instituída assim, foi criada no começo deste ano, mas realmente ela ainda estava em formação.
E que nem esse movimento de juntar todos os grupos, acho que realmente é o primeiro passo para que ela funcione. E aí, assim, nós como conselho, aí já ficou um trabalho para nós. Porque daí a gente tem que também acompanhar a realização e o funcionamento dessa procuradoria. Acaba sendo uma função nossa também. A mais, né? Uma função a mais. Quer dizer, a nossa função já é fiscalizar, mas assim, agora esse é mais um órgão para a gente estar acompanhando e saber como é que está. Assim, eu acho que isso até coloca da gente estar mais próxima da época de saber como é que está funcionando, encaminha as coisas para nós também. Até porque a Câmara Municipal, o que ela falou, em 4 anos. Isso. Daqui 4 anos pode ser que tenha não temos uma vereadora, mas sim uma pessoa que fica na parte administrativa. É ela que vai responder. E quem vai dar respaldo para ela? Né? Acho que aí entra realmente o conselho, né? Essa questão da gente Por isso que a gente tem que ter a rede, eu acho. Por isso que a gente é preocupado com a rede. Por causa disso, e de nós permanecermos no protocolo, nós todas, e termos o protocolo. Porque se tem um protocolo, a gente vai falar mais com isso. Sim, e aí é mais fácil de cobrar, porque daí a gente sabe de onde partir. Então, é importante que essa procuradoria exista e que ela esteja em funcionamento realmente, não só ter o nome, né? Botucatu tem procuradoria. Eu acho que foi a nossa primeira reunião, foi a nossa primeira reunião. E como o pessoal falou, nós vamos ter outras. Eu acho que como é uma coisa que está iniciando, vai de acordo com a demanda e o que o protocolo pede desses órgãos. E o que eles estiverem vendo ali, né? Porque, na verdade, vai ser o dia a dia que vai construir, né? Mas eu achei esse quarto item aqui, compartilhamento de dados e informações, eu acho que é muito importante, porque, no fim, cada órgão faz as suas estatísticas, né, que nem a Andréia trouxe para nós, isso. Na semana da Ana Rosa também o pessoal trouxe, mas assim, cada órgão faz a sua estatística, mas não está integrado. E às vezes tem coisas que, se você juntar todas as estatísticas, a gente vai ver algumas tendências aí. Então, essa função aqui vai ser muito importante ser colocada em prática, porque até as políticas públicas vão poder acontecer se não isso aí. Eu achei interessante que a delegada ela trouxe assim, né? Que o que a gente está se questionando? O número de BOs. Por quê? Está aumentando. Né? O que está acontecendo? É a questão do aumento da violência. Né? Essa foi a nossa primeira pergunta. É a questão. Eu achei interessante que ela andou pesquisando, o número aumentou assim, justamente, ela veio de São Paulo, né? Então é menor. E ela chegou a alinhar em São Manuel e ela perguntou. São Manuel, acho que Campinas, ela entrou em contato com algumas delegacias e realmente aumentou o número. De todas. Por divulgação, realmente. Né? Acho que a gente está fazendo esse trabalho, divulgando, a mulher está se encorajando. Né? Existe violência ainda subnotificada, a gente sabe disso. As mulheres estão aí, não conseguem, mas é esse nosso papel mesmo, é divulgar. E eu acho que quanto mais a gente tiver para divulgar, melhor. E ela imaginou que depois, pós-pandemia, né? Ela falou, eu acho que na pós-pandemia a gente não estava notificando. Mas aí a fome cresceu em todas. Então, ou as pessoas começaram a ter conhecimento, e esse conhecimento as pessoas estão começando a ir atrás, né? Porque ela está imaginando que é isso que está crescendo. Ou porque realmente a divulgação nossa de sociedade está trazendo essa informação para a população que antes não tinha. A pessoa não sabia. Falou assim, mas o que é essa violência? Essa violência é o quê? Moral, ética? Não conseguia nomear, né? Então agora, como o acesso à informação, nós estamos trabalhando com a sociedade, né? Todos estamos trabalhando para que as pessoas se identifiquem, né? Identifiquem essas violências. Então parece que as pessoas, eu sofro isso, então está se identificando. Então pode ser. Mas é isso, gente. Agora tem mais uma missão aí. É isso aí. Bom, mais um ponto para a gente finalizar. O projeto Busca Apoio, a gente forte, né? Saiu finalmente a nossa nomeação do fundo gestor, conselho do gestor.
Assim, a gente ainda vai ter que fazer uma alteração, mas já saiu essa primeira publicação. Então, o projeto Busca Apoio. Agora nós vamos fazer mais uma reunião também para definir como é que vai ser. O Ministério Público também estava pedindo as informações. Então, o projeto vai voltar. Esse também, então, é mais uma missão do nosso conselho, acompanhar o projeto Busca Apoio. Já solicitamos o relatório mas a Silvia, Rose
Ah, que eu tinha tirado a apresentação dos slides. Então, vou finalizar a reunião, agradecendo vocês. A gente agora também precisava definir quem vai fazer a apresentação no mês de dezembro e também se a gente vai fazer a reunião de dezembro na terceira segunda-feira mesmo. Talvez Quando que vai ser? Vai ser... Nas festas que vai ser bem na época das festas aí. 15 de dezembro. 15? Eu queria perguntar se a gente podia adiantar Foi a primeira semana? mais pra frente. Também vamos deixar então para poder fazer a reunião essa e decidir, né? Mas já vou pensando o que vocês acham, porque seria esse dia 15. Vamos adiantar essa no começo, Lívia, talvez 1º de dezembro, nosso começo. Porque daí a gente tem que fazer a convocação. Jogar enquete lá. Aí você fala dia 1º, dia 8 ou dia 15? Pode ser. Eu até vou perguntar para o Sérgio agora também que dia está disponível, porque às vezes pode ser outro dia da semana também. A gente manteve a segunda-feira, porque é um dia que nunca tem reunião de ninguém. Mas agora para dezembro, perguntando para ele a escala que a gente queria. Tem uma Possa ideia? ver e a gente ter uma... Vamos pensar nisso, para que a gente tenha fórum na nossa reunião. Então seria isso. Obrigada a você. Qualquer coisa a gente faz online também, por exemplo. Desde que a gente deixe todo. Posso te perguntar também? Você recebeu a lista das meninas que querem vir para a marcha? Sim, você mandou, depois a Cris também mandou. Sim. As meninas. Então, e o que você decidiu lá na prefeitura? Na verdade, eu não decidi nada. Porque assim, Na verdade, a proposta é mandar o fazer ofício. um ofício para a Secretaria da Saúde. Eu queria conversar com a Cristina hoje, que é da saúde, porque daí a gente até poderia já encaminhar para ela, mas ela não veio hoje. Então não conseguiu. A proposta era mandar para ela hoje. Então, eu vou aí amanhã, daí você mandou a mensagem, né, com os dados, e daí solicitar. Incluir o seu zap. A gente vai pedir para incluir o seu zap. Assim que eles manifestarem, vão via ofício avisar que a resposta está, né, lá pronta para a Bíblia saber. Né? E aí, qual a resposta a gente não sabe. Eu vou fazer, né? Porque daí seria isso, mas realmente eu estava contando com a Cristina para. Porque daí falando pessoalmente está mais fácil. Então, Mas eu acho, praticamente, ela falou, porque assim, o que ficou claro naquela nossa reunião lá do gestor é que nós não conseguiríamos dinheiro para alugar essas coisas, mas se a gente direcionasse para qualquer secretaria de educação ou a saúde, eles têm carros próprios da secretaria. E aí, como eles têm treinamento, têm capacitação, assim como a própria Cris foi para as conferências, como a própria Silvana foi para as conferências, tem esses deslocamentos, sabe? Então, aí ela falou, se você for no ofício, precisa, porque é um cumprimento de uma democracia, de uma política, né, voltada para a mulher, ela, possivelmente, a grande chance de dar certo. Uma vanzinha. O ônibus da terceira educação, não é? Até da educação. Eu soube se eu sou estadual. Você é estado. Mas dá para solicitar sim. Tem aí, não vou lembrar que lugar que é da educação. O ônibus da educação, eles falaram que não sai da cidade. Porque não tem nem aquele não tem. Não. Que a gente... O ônibus que tem ônibus para viajar intermunicipal é só o esporte. Mas aí vai depender só o esporte. E aí vai depender. E outra coisa, 1, 2, 3, 4, são 5 dias. Mas aí ia levar, deixar ou levar todo dia? Não, eu não sei porque eu não levo. Eu só estou trazendo uma experiência porque assim, primeiro, 5 dias. O prazo mínimo que eles pedem é entre 15 e 20 dias de ofício. Não deixar Aí acho que não é para fazer pedido dentro da prefeitura, não é assim. Ou até, exatamente, ou até com mês de antecedência. Eles são 5 dias. Não dá para isso, porque ela que falou para nós mandar. Eu sei que a gente. Olivia, Foi ela. quantas pessoas são? São 9. por enquanto, fora assim, não mandaram, mandou para você. Ela tem uma van.
6. o RG. Oi, não. Então, é mais ou menos 10. 10. Uma mãe capacidade de 19, 15. Mas Ela a prefeitura é tem isso. filho. Lívia. Aqui tem 8 pessoas, né? Então, 8. Agora, ficou de... Olha, Mandar duas, né? ficou 2. A Janete ficou de mandar 2. E mais ela, talvez, né? Não, eu já fiquei sabendo que ela vai de avião. Tá, então tá. Então, quer dizer... 11, se aumentar mais duas, 8, 9, 10. Você 8, 9, 10. Criativa, né? Nossa. Bom, então beleza, gente. Então sobre isso daí amanhã Viu? eu vou falar. Deixa eu te falar. Sabe o que é, Lívia? A gente, o pessoal só quer que leve até Campinas. Ela lembra da E moça. vai Não mesmo. é para o Brasil. Não, é Campinas. Porque vai sair um ônibus de Campinas. É só levar até Campinas. Até Campinas. E depois buscar também de Campinas. Buscar no dia 26, que a gente chega lá dia 25 de manhã. Dia 25 à noite a gente já vai embora, bate e volta. Né? E daí o ônibus, a van buscaria eles em Campinas no dia 26. Exato. Isso, o que eu falei, deixa o saco da Marina, porque ela vai se comunicar com a pessoa. Você tem que saber que está dentro do ônibus. Mas eu Você passei o telefone da pessoa. Não, é que assim, o motorista de Botucatu precisa ter um contato de Botucatu. E daí vai ser assim, ó. Tem que ser assim, olha. Porque aí, se a senhora estiver saindo de Brasília, você fala, estamos saindo agora. Se ele mandar mensagem para você, lá para as 3 da manhã, vocês estão em que lugar do estado? Estão passando Minas. Aí eu falar, daqui 4 horas ele manda outra mensagem, aí já sabe. Daí ele vai combinar. Os motoristas, eles combinam direto. A hora que eles combinam, falam assim, ó, tal horário, tal lugar. Isso. Aí- Aí você vai te pedir? Eu não tenho, né? Se você quiser, depois eu vou com você. Que aí você fala, a gente pode ir pro discurso, que não tá gravando. Porque Deus, sim. Já